alunos do nono ano, agora nós vamos começar uma outra revisão que também é importante aí para os vestibulinhos que vocês vão fazer. Até agora, o que nós revimos? Nós revimos as classes gramaticais, né? Vimos os 10 tipos de classe morfológica. Depois da análise morfológica vem o quê? A análise sintática. Então, quem já estava, né, no colégio anteriormente, em anos anteriores, vai se lembrar que nós vimos a análise sintática, começamos a ver no 7º e terminamos no 8º ano, tá? Então, nós vamos fazer uma revisão agora dessa análise sintática, que também é bastante pedida em todas essas provinhas que vocês pretendem prestar aí. O que a gente tem que saber para fazer a análise sintática? Primeiro, vocês têm que saber o que é verbo, né? Então, tem que ter estudado lá nas classes gramaticais o que é verbo. Então, você tem que saber que para ser oração tem que ter verbo. Cada verbo é uma oração. Então, vocês têm que se lembrar disso. O verbo é ação, estado, fenômeno da natureza. Então, a frase, né? A frase, se tiver um verbo, ela tem uma oração. Se a frase tiver 2 verbos, ela tem 2 orações. Pode ser verbo ou locução verbal. Vocês se lembram, locução verbal são 2 verbos juntos, né? Estou indo, está fazendo, está valendo, tá? Conta como um. Então, toda oração tem que ter verbo. Se um período tem uma oração só, quer dizer que ele tem um verbo só. Então, é oração absoluta. Se o período tiver 3 verbos, ele tem 3 orações. Se tiver 4 verbos, 4 orações. Então, por isso que é essencial para a análise sintática saber o que é verbo. Então, fizemos a revisão do verbo anteriormente, por causa disso. Aí, quando a gente vai analisar a oração, que é esse período aí que nós vimos que tem que ter o verbo. Quais são os termos essenciais da oração? Sujeito e predicado. Sujeito é a pessoa da qual eu digo alguma coisa, quem fez a ação, quem realizou a oração. Quando eu tiro o sujeito, tudo que sobra, incluindo o verbo, é o predicado, tá? Então, a oração tem o verbo. Como que eu faço para achar o sujeito? Faz a perguntinha para o verbo. Então, João saiu de casa. Quem saiu de casa? João. João é o sujeito. Então, sempre faz a perguntinha antes do verbo. Quem ou o que fez alguma coisa? Aí você acha o sujeito tranquilamente. Quando você acha o sujeito, você vai ter que classificar. Existem 5 tipos de sujeito. Não sei se vocês se lembram aí, que a gente estudou muito isso no 7º, né? Então, você achou lá o sujeito. Se o sujeito só tem um núcleo, só uma palavra que é substantivo, eu chamo de sujeito simples. Por exemplo, João saiu de casa, só tem o João lá. Meu filho caiu, só tem a palavra filho. Um substantivo, sujeito simples. Se tiver 2, 3, 4 substantivos, que são núcleos, sujeito composto. O pai e a mãe saíram. A menina e o irmão assistiam televisão. 2 núcleos. Então, o sujeito simples e o sujeito composto, ele aparece na oração. Eu encontro ele, eu circulo os núcleos, que são sempre substantivos, né, gente? Aí depois vem aqueles sujeitos que não aparecem, que são 3 tipos. Qual é o primeiro? Sujeito oculto. Sujeito oculto, eu descubro o sujeito pela terminação do verbo. Gosto de cinema. Quem gosto? O único pronome que combina com gosto, eu. Então, você deduziu que eu é o sujeito, porque é o único que combina com gosto. Se fosse gostamos, nós é o único que combina. Então, você deduz pela terminação do verbo. E isso é o sujeito oculto. Não apareceu, mas você deduziu. Pergunta: se ele não aparece, como é que eu classifico o sujeito predicado? A oração inteira é predicado, né, gente? Só quando for sujeito simples e composto eu vou separar. Onde é o sujeito, onde é o predicado, circular o núcleo. Os outros, tudo é predicado, né? Qual é o sujeito indeterminado? É aquele que está sempre na terceira pessoa, do singular ou do plural. Por exemplo, assassinaram uma pessoa. Roubaram o meu carro. Quem roubaram? Não sei. Mas eu deixei o carro estacionado, fui à padaria, voltei, não tinha carro. Então você deduz, roubaram uma pessoa, 2, uma quadrilha, mas você não sabe, né? Então quando você não sabe, falaram mal de você. Quem falou?
não sabe. Então você deduz, alguém te conta o fato, uma fofoca, você vê, mas você não sabe quem foi. Esse é o sujeito indeterminado. E o verbo tem que estar sempre na terceira do singular ou na terceira do plural. Né? Que nem falou-se a verdade, por exemplo. Outro tipo, que é o último, é o sujeito inexistente, ou oração sem sujeito. Quando isso acontece? Verbos de fenômeno da natureza, chover, ventar, relampejar, trovejar, né? A natureza que fez isso. Então, uma oração sem sujeito. Verbos que indicam tempo atmosférico ou tempo cronológico também. Faz 2 anos, faz 15 anos, faz calor. Por isso que faz 15 anos não tem plural, né? Porque se não tem sujeito, você deixa no singular, tá? E também o verbo haver. O verbo haver nunca tem plural no sentido de existir. Nunca tem plural. Há uma pessoa, há 100 pessoas. Havia 100 pessoas. Então, o verbo haver, verbos de fenômeno da natureza e verbos que indicam tempo, usa-se sempre na terceira do singular, porque não tem sujeito. Você já sabe quem choveu, só pode ser a chuva, né? Então, é tão óbvio que não tem sujeito. Então, você achou o sujeito, você classifica em um desses 5 itens. Todos esses itens estão na plataforma de vocês, com exemplos, com o núcleo circulado, verbo grifado, tudo bonitinho. Aí, o que sobrou para você analisar? O predicado. Então, tudo que não é sujeito é predicado. E é óbvio que o verbo ou a locução estão no predicado, né, gente? Está sempre no predicado. Então, uma oração pode não ter sujeito, mas não tem como não ter predicado. Porque o verbo faz parte do predicado. E o verbo é a oração, tá? Então, 3 tipos de predicado você tem aí para analisar, né? Então, quais são os tipos de predicado que você vai ter? Você tem o predicado verbal. Quando que é predicado verbal? Quando no seu predicado o verbo é um verbo de ação. Lembra? Tem verbo de ação, verbo de estado, né? Então, ou fenômeno da natureza também, que a gente chama de verbo significativo. Então, por exemplo, a menina saiu, ele leu o livro, ela fez a lição, né? Verbos de ação. Esse verbo significativo, ele vai ser o núcleo do predicado. Então, vai se chamar predicado verbal. Por quê? Porque o núcleo é o verbo, tá? Predicado verbal, o núcleo é o verbo. Aí precisa ser verbo significativo. Se não for verbo significativo, que tipo de verbo vai ser? Aquilo que eu mandei vocês decorarem a vida inteira. Mas que eu tenho certeza que dos 4 nonos anos, deve ter uns 4 alunos que decoraram só. Porque a vida toda eu falo, decora o verbo de ligação, porque ele é útil em várias situações, né? Ser, estar, ficar, parecer, permanecer, continuar. E qualquer verbo que queira dizer transformação. Ele transformou, se virou, tá? Tá na plataforma, também tem aí para quem se esqueceu, não memorizou, tá tudo aí para vocês. Aproveita e decora nesse tempo que está aí em casa os verbos de ligação. Se aparecer verbo de ligação no predicado, esse verbo não pode ser núcleo, porque ele não é considerado significativo. Então, quem vai ser o núcleo? A qualidade, o atributo que estiver perto dele. Porque sempre que você usa um verbo de ligação, depois vai ter um atributo, que se chama predicativo. Esse atributo, você vai ser o núcleo. Então, por exemplo, ela estava aborrecida. Estava é verbo estar, é de ligação, não pode ser núcleo. Quem vai ser o núcleo? Aborrecida. Então, sempre no predicado nominal, o nome vai ser o núcleo. Essa é a diferença. Predicado verbal tem um verbo significativo, que é a maior parte, né, gente, da língua portuguesa. Porque verbo de ligação tem o quê? Uns 8. E todos os outros são significativos. Então, todos significativos, predicado verbal. Verbo de ligação, predicado nominal. E o predicado verbo nominal, o nome já fala, ó. Tem 2 coisas importantes. Tem um verbo significativo, mas tem também a qualidade, a característica. Então, por exemplo, ela saiu de casa triste. O verbo saiu pode ser núcleo, que é significativo. Triste é um atributo dela, uma qualidade. Os 2 vão ser núcleo. Então, vai chamar predicado, verbo nominal. Por isso que tem que decorar verbo de ligação, né? Porque se você não souber quais são,
como é que você vai saber se pode ser núcleo ou não? Tem que decorar, aí você olha, ah, não é de ligação, então pode ser núcleo. Aí dá uma olhadinha lá, vê se tem uma qualidade, feliz, triste, aborrecida, chateada, para ser núcleo também ou não. Então o predicado é até mais fácil, né, de fazer do que o sujeito, né? 3 tipos só e não existe oração sem predicado, tá? Porque o verbo tá no predicado. Aí, quando você tem lá o predicado, no qual consta o seu verbo, você lá já sabe que tipo de sujeito é, que tipo de predicado é. Na plataforma tá cheio de exercícios também, para separar o sujeito do predicado, circular o núcleo, dizer se é verbo de ligação, tudo belezinha lá para vocês. Aí a gente tem que classificar os verbos, que eu lembro que quando nós vimos isso, vocês acharam bem difícil até, mas não é, viu? Você vai classificar o verbo tá lá no predicado. Então, você vai classificar. Que tipo de verbo ele pode ser? Ele pode ser intransitivo. Lembra, in quer dizer não. Trânsito é transitar, andar, de trânsito de rua. Então, o intransitivo, ele não transita. O que quer dizer isso? Ele não precisa de complemento. Então, eu chego na oração até o verbo, ele já tem sentido completo. Eu já entendi a mensagem, entendi o que quer dizer. Né? Por exemplo, meu cachorro morreu. O verbo morreu tem sentido completo. Alguém fala isso, você já entendeu o que aconteceu. Ana saiu, sentido completo. Então, se eu parar no verbo e não precisar fazer pergunta para entender a mensagem, ele é um verbo intransitivo, sem complemento. E se ele precisar de pergunta? Aí ele é transitivo, ele vai transitar por uma pergunta e por uma resposta. Então, quais tipos tem de transitivo? Tem transitivo direto, eu faço a perguntinha, quem ou o quê? Se eu chego aqui e falo assim, a menina comprou, você vai ficar curioso, né? Comprou o quê? Comprou um carro, um celular, uma caneta? O que ela comprou? Né? João teve o quê? Dor de cabeça? Dor de barriga? Né? Um filho? Não sei. Então, esse tipo de verbo, eu tenho que fazer a perguntinha quem ou o quê. Então, eu falo, né? A menina comprou chicletes. João teve uma ideia. Então, esse verbo é o transitivo direto, que eu faço a perguntinha quem ou o que depois do verbo. E a resposta não tem preposição, aí que vai. Já vimos a revisão de preposição? Quem não lembra, volta lá na preposição. Olha quais são as principais. De, em, com, entre, a, tá? Vai precisar para saber esse aqui. Então, precisa saber verbo de ligação, precisa saber preposição. Tá vendo? Uma coisa complementa a outra, né? Aí você fez a perguntinha quem ou o que, transitivo direto. E se eu tiver que fazer pergunta com o uso da preposição? Ao invés de perguntar quem ou o que, se eu tiver que perguntar em que, de que, com que. Você vê que a pergunta já vem com preposição? Por exemplo, ele se referiu. Se referiu a quê? Ele gosta. Gosta de quem? Né? Ela se casou. Com quem, né? Então, quando você faz a pergunta e tem preposição, ele vai ser um verbo transitivo indireto. Tá? Você faz a perguntinha, a preposição, gente, tá na pergunta e na resposta, né? Ela gosta de chocolate. Gosta de quê? De chocolate. Ele se referiu a quê? Aquela menina. Então, você vê que a preposição aparece nos dois. Quem não lembra, volta lá nas preposições, né? Faz uma colinha aí do lado para lembrar quais são. E o verbo transitivo direto e indireto, eu preciso de 2 perguntas e 2 respostas. Né? Por exemplo, ele trouxe um presente a Maria. Ele trouxe o quê? Um presente. A quem? A Maria. Perguntinha sem preposição, perguntinha com preposição. Aí você vai achar 2 respostinhas, que depois vai ser fruto, né, da próxima aula, o que essas respostas são. Mas você já sabe aí então, verbo intransitivo parou nele. Morreu, adormeceu, dormiu, acordou, não precisa de pergunta. O transitivo direto faz a perguntinha quem ou o que, para obter a resposta sem preposição. O transitivo indireto, pergunta e resposta com preposição. E o que for os dois, que é o que menos acontece, né? Mas há situações.
Você faz 2 perguntas e obtém 2 respostas. Toma cuidado, gente, na hora da pergunta, porque quando eu faço a pergunta antes do verbo, é sujeito. Quem saiu? Quem fez? Quando eu faço a pergunta depois do verbo, é objeto. Comprou o quê? Confiou em quem? Então, presta atenção no lugar que você vai fazer essa pergunta. Tem aí também, para vocês localizarem os verbos, dizer que tipo é, ver qual é o complemento. Não vamos dar nome ao complemento ainda, porque isso daí virá na próxima aula, tá? Vamos deixar assim para não confundir vocês. Vamos só falar do predicativo agora. Vocês lembram que o predicativo é aquele atributo, aquela característica. Maria estava nervosa, João estava desatento. Essa característica é o predicativo. Só que o que acontece com esse predicativo? Ele pode ser de 2 maneiras, né? Eu posso estar dando uma característica, um atributo para o sujeito e eu posso dar uma característica, um atributo para o objeto, para uma palavrinha que está dentro do predicado e não do sujeito. Por isso que esse atributo vai poder ter 2 nomes: predicativo do sujeito, predicativo do objeto. Então, por exemplo, nesse caso que eu falei, né? Ana estava desatenta. Desatenta é a qualidade da Ana. E Ana é o sujeito da oração. Então, desatenta é o predicativo do sujeito. Agora, se eu fizer uma frase assim: o juiz julgou o réu inocente. Eu tenho a qualidade inocente. Aí você vai ter que ver. Inocente é a qualidade do juiz ou do réu? Inocente é o réu, e o réu não é o sujeito é o juiz. Então é predicativo do objeto. Eu lembro que nós fizemos isso no 7º ano, tinha bastante exercício. Então vamos reforçar agora. Então a primeira coisa é achar a qualidade, né, gente? A qualidade é característica, é adjetiva, a gente também já viu. Aí você tem que achar de quem é essa qualidade. Será que é da pessoa que faz a ação, que é o sujeito? Ou será que é alguém que está dentro do predicado? Aí que é predicativo do sujeito, predicativo do objeto. Então é várias coisas, são várias coisas aí que vocês vão ter que se lembrar. Para fazer isso tem que lembrar o que é verbo, lembrar o que é preposição, o lugar das perguntinhas, lembrar o que é característica. Uma coisa leva a outra, né? Então quero que vocês assistam a aula, leiam direitinho as explicações com os exemplos, façam os exercícios. Na próxima postagem virá também a correção. Vocês corrijam, marquem para mim se houver dúvidas ou então podem enviá-las por e-mail, tá? Até mais, obrigada!